Obrigado, presidente. Saúdo aqui também o relator, a equipe também de assessoria, aqui os colegas deputados e também demais assessorias presentes nesse plenário. Presidente, infelizmente, desde que deram o golpe, interromperam governos em curso que conseguiram enxergar as trabalhadoras e os trabalhadores do campo e da cidade, e esse governo foi criando programas, diversas políticas, para ir ao encontro dessas pessoas abandonadas ao longo de séculos. Ao longo de séculos. Isso fez com que o Estado brasileiro crescesse, ampliasse. E essa ampliação se deu através de políticas públicas e garantindo dignidade, sobretudo para quem transforma o nosso país, para quem enriquece a nossa nação, que são as trabalhadoras e os trabalhadores. Desde a transformação de uma matéria-prima, aquele que produz alimento, aqueles também que transformam mentes e corações, conhecimento, cultura, saber. Este era o Estado brasileiro que tínhamos, até interromper com um golpe o mandato da presidenta Dilma. A própria proposta do golpe foi uma enganação ao povo, dizendo que era importante porque tinha um governo que tinha corrupção, um governo que não possibilitava mais um crescimento. Então, e depois veio a terceirização, inclusive para atividades fins, veio a reforma trabalhista, e já na reforma trabalhista, casada com outras iniciativas, como refinanciamento para os grandes, possibilidade de venda de pré-sal, facilidades para nos refinanciamentos, né, sobretudo de retomada de terras que já estavam destinadas para a reforma agrária. E depois, por fim, num processo, a PEC 241. Então, PEC 241, hoje emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde, educação e ação social. Tudo isso foi vendendo para o povo brasileiro que era preciso fazer, que o Brasil ia crescer. E depois veio também uma eleição, que a gente sabe hoje, comprovada, fraudada, e este ataque do capital financeiro, sobretudo internacional, continua avançando em políticas e programas. E aí chega no que é tão sagrado para os mais pobres, para os idosos, que é a Previdência. A Previdência, a garantia para os trabalhadores de ter um mínimo de dignidade já quando idoso. Aí, presidente, e o relator, alguns pontos que eu quero me ater. Primeiro, em relação à própria desconstitucionalização. É ainda grave, porque determinadas matérias ou determinadas iniciativas vão virar aqui uma coisa de brincadeira, né? Porque para agradar a plateia pode ter mudanças feitas por próprios deputados, com uma única assinatura pode ter algumas alterações, uma vez desconstitucionalizada, vários pontos ainda, vários pontos. Então isso é estruturante, é desestruturante, na verdade, né? E é uma ação que eu considero muito grave, né? Outra, pelo menos o apoio, manifestação e até sensibilidade, eu entendo do relator, que era muito grave, que era a capitalização. Esse era o fim, de fato, da Previdência Pública. Era o fim. Então, foi retirado. Então, quero reconhecer isso. Então, isso ataca todos os trabalhadores. A questão ainda da desconstitucionalização em vários pontos. Os rurais, que falaram que foram retirados. Os rurais.
eu, com todo respeito a todos os trabalhadores, a toda a classe trabalhadora, todas as categorias, quem eu tenho mais respeito são os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mais respeito. Se eu for ao ordenar numa importância, eles são os primeiros, os rurais. Sem ele não existe médico, não existe professor, não existe o doutor, não existe dinheiro, não existe. Então, não existe vida, na verdade, né? Então, eles são fundamentais. E continuam, sim, sendo prejudicados. Os rurais, eles continuam sendo prejudicados no momento mais delicado de sua vida, de maior vulnerabilidade. Por quê? Em relação à pensão por morte. Primeiro, a pensão cai, na verdade, aí para 60%. Cai para 60%. Então, na verdade, uma família que já está ali habituada com a receita familiar. Então, ele tem um padrão de vida rural. E aí, de repente, na falta de um, cai para 60%, caso o outro não tenha já aposentadoria. Então, e é justamente, e assim também vale, esse mesmo argumento vale ela, mesmo já os dois sendo aposentados e não poder acumular. Porque já tem ali um padrão de vida, tem uma receita familiar, e justamente quando precisa de mais recursos, seu relator, porque quando fica viúva, no caso da viúva, cai a receita ali da família, e no momento que ela mais precisa, que às vezes ela precisa de contratar determinados serviços, mesmo que seja ali uma capina, muitos trabalhos ela não consegue fazer, e que vale para o homem também, se caso o homem que fica viúvo, justamente quando precisa de contratar determinados serviços para auxiliar, porque já idoso e viúvo, a receita familiar cai pela metade. Então, tem ainda uma crueldade para com os rurais. Quem que está nos garantindo aqui com energia, ainda sentado ou de pé, nos garante aqui. Qual a segunda categoria que eu entendo mais importante? Não há ordem aqui. São os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Sem os trabalhadores e trabalhadoras da educação também não tem médico, não tem engenheiro, não tem nenhum outro profissional sem eles. E são prejudicados. E quem mais prejudicada? As mulheres trabalhadoras da educação são as mais prejudicadas, porque amplia aí em 7 anos. Hoje, a sala de aula já é um grande desafio. A sala de aula. Até porque o estado de tensão, ele amplia mais. Ainda bem que derrubaram o decreto, voltaram atrás em relação ao decreto de porte, o uso de armas e tudo mais. Porque a tendência era ampliar, o aluno está até na mochila com arma de fogo, o estado de tensão é sempre maior. A ferramenta importante de uma trabalhadora em sala de aula da educação também são as cordas vocais. E no estado de tensão, isso amplia, então não é fácil ampliar para a mulher professora mais 7 anos. Era 10, na verdade, mas agora esse 7 anos permanece, então, um ataque aí às trabalhadoras da educação. É aqui o meu protesto e ainda o meu apelo de reconsideração que o relator possa reconsiderar. E ainda a gente tem clareza do texto que ele ataca aos mais pobres. E não mexe, de fato, com o andar de cima, não corta privilégios, não avança em nada nesse sentido. Por isso que o nosso voto também é contrário. Acho que o povo brasileiro não tem que preocupar com a bancada do Partido dos Trabalhadores, tem uma unidade nessa compreensão contrária, porém, é importante que cada um cobre dos seus deputados. Mesmo que tenha, como a imprensa já divulgou, 10 milhões por ano ou 40 milhões, não importa.
porque na verdade vai mandar um calçamento lá, só para concluir, presidente, em 1 minuto eu concluo, não resolve destinar carro, trator para o município, mesmo para o hospital, calçamento de rua, que vai atender a um município, mas arrebenta com os trabalhadores do país inteiro. A nossa responsabilidade aqui, enquanto deputado federal, não é só com a região que eu fui votado, não é só com o estado da minha origem, mas é com os trabalhadores e trabalhadoras do país. Então, emenda um plus a mais de recurso para o deputado que votar favorável, é uma traição ao eleitor, é uma traição às trabalhadoras e os trabalhadores. Muito obrigado e votaremos contra. Espero que o povo cobre dos deputados votados em seu município.